Paz e graça, pastor Josué. Pastor, eu estou num estreito muito grande e preciso de uma direção sua, homem de Deus. Meu pastor e minha pastora se separaram. Foi um escândalo muito grande, ninguém sabe ao certo, mas estão falando que foi adultério. Porém, ninguém sabe se da parte dele ou da parte dela. Também a gente não tem certeza se foi isso mesmo, pois nenhum dos dois disse nada. A pastora saiu do ministério e abriu uma congregação 3 ruas depois de onde todos congregávamos. Nesse meio tempo, ela veio aqui na minha casa me chamando para congregar com ela. O pastor veio 2 dias depois e disse que contava comigo na obra. Eu fiquei doidinha sem saber o que dizer a eles, pois eu gosto muito do pastor, tenho ele como o anjo da igreja. Porém, a pastora foi quem mais me ajudou quando eu cheguei lá. Ela me deu muito apoio, me ajudou numa luta terrível que passei assim que cheguei no ministério. Eu amo muito os dois, eu não queria que isso tivesse acontecido. Eu estou extremamente constrangida de ter que escolher congregar com um e o outro ficar com raiva, pois considero demais os dois. Pense numa angústia. Tem outros irmãos que já se decidiram, porém eu e outros irmãos que ouvem o Senhor na rádio, nós estamos nesse estreito. Nos dê uma direção bíblica, pastor Josué. Todos nós estaremos no rádio ligadinhos esperando uma resposta. Obrigado. Tá aí a pergunta da nossa irmã. É bem complicada a situação, né? É bem complicada, porém não é uma situação tão incomum nos nossos dias, né? Por incrível que pareça, eu já vi outros casos assim. Eu já vi um caso lá em Minas Gerais que o filho do pastor, né? Ele ficou com a madrasta, né? Se juntou com a madrasta, que era a esposa do pai dele, que era o pastor, e os dois abriram a igreja na mesma rua, para você ver como é que as coisas andam. E outra coisa que eu quero deixar claro para vocês antes de responder é que Jesus, ele alertou, ele disse assim: é mister que vem os escândalos, mas ai por meio daquele que vem os escândalos. Então a gente tem vivido o tempo dos últimos dias. E o alerta de Deus, do Espírito de Deus, é muito claro acerca dos escândalos nos últimos dias. Por isso que nós temos visto tantas coisas assim. Mas isso não é motivo para que, e nem eu, nem você que está ouvindo aí, a gente desanime na fé e use o argumento que muitas pessoas usam. Ah, eu não vou servir a Deus porque é muita coisa de errado. O pessoal que está dentro da igreja está errando mais do que quem está fora, não sei o quê. Perdão, pessoal. Se embase nesse argumento para que você não venha servir a Deus e venha viver uma vida de pecado. Isso é coisa de gente que não tem sinceridade no que fala. Porque, pelo contrário, à medida que eu vou vendo escândalos acontecer, logicamente a gente se entristece. Por outro lado, eu me alegro porque eu sei que a palavra de Deus está sendo cumprida ao pé da letra, né? E Jesus falou que nos últimos dias viriam muitos escândalos, né? Então esse caso aqui é complicado, mas não é o único, né? E acredito também que não será o único, né? Mas vamos lá para a resposta, né, dessa situação. Tem até um versículo que eu quero ler, que embasa um pouco do que eu quero passar aqui. Eu poderia aplicar aqui outros fundamentos para responder aqui essa questão, mas como a gente sabe que o nosso tempo aqui no instante ele passa, é curtinho, então quero ser aqui bem didático e objetivo aqui no que eu vou ensinar. Efésios 4, há uma recomendação apostólica muito interessante aqui para nós, que vai nos trazer luz aqui para responder essa situação. Efésios capítulo 4, a partir do verso 1, o Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo, vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Olha que coisa interessante que o Espírito de Deus vai falar através de Paulo. A gente, quando analisa todo esse contexto, a gente observa que há uma exortação espiritual para que a gente esteja em unidade. Unidade não é estar junto no mesmo lugar. Unidade vai além disso.
A gente se funde em um só pensamento, em um só propósito, servindo a um Deus, tendo uma fé, um Senhor. E Paulo disse que a gente tem que se esforçar diligentemente por preservar essa unidade espiritual, que ela é o vínculo que traz paz sobre o povo de Deus, sobre aqueles que professam a fé no Senhor Jesus. Então é uma exortação para que a gente se mantenha unidos, ligados, conectados em unidade. E quando um acontecimento dessa natureza, dessa magnitude acontece, está rachando a igreja no meio, né? Porque o casal que lidera, ele se separa, e a partir do momento que se separa, tem pessoas que são mais chegados à irmã que estava pastoreando junto com seu esposo, e tem irmãos que são mais chegados a ele, e aí há uma divisão, porque pode até ocasionar mesmo uma divisão dentro da família. Você já pensou o seguinte: digamos que tem uma família aí, esposa e filhos, que o esposo era mais chegado ao pastor, obviamente, e a esposa mais chegada à irmã, né, a esposa do marido, que estava pastoreando com ele. E aí ela abre outra igreja e está convidando as pessoas para lá, e o pastor que ficou está convidando as pessoas a permanecerem. E essa família, como é que ela vai ficar? Digamos que a esposa agora queira seguir a pastora lá, a irmã. E o varão quer seguir o pastor. E aí os filhos vão para onde? Vai dividir? Se for 2 filhos, vai um para cada lado. Se for um filho, vai fazer o quê? Serrar ele no meio, cada um leva um pedaço de um filho? Ou cada um leva um culto, né? Um leva num culto, outro vai. Ou seja, essa questão de divisão, ela é sempre diabólica, né? A destruição de uma família é sempre algo muito diabólico, né? Algo terrível. E quando a família está à frente da obra, aí divide a obra também, como é esse caso aqui, né? Mas a exortação que a gente leu aqui em Efésios é para que a gente, na igreja, no corpo, a gente permaneça em unidade. E aí como é que fica a situação agora? O que a senhora deve fazer, né? A senhora perguntou: devo ficar com o pastor? Devo ir lá para a pastora para ela não ficar chateada, porque ela me ajudou muito, eu era muito próximo a ela? Ou não devo ir para nenhum dos 2 locais? Ou devo, né? Vou dar outra opção ainda. Ou devo ir um dia lá no pastor, outro lá? Eu penso o seguinte: a primeira coisa que tem que ser feita aí é uma análise, né? Bem esmiuçada e bem séria, por que houve essa separação, né? E dá tempo, né, para o casal, para que isso se resolva, porque de repente vai que eles voltem, né? Vai que eles voltem, e aí de repente o pessoal se divide, briga, racha, né, a igreja, e depois eles estão juntos novamente, e aí acontece muito isso. E outra coisa também que deve ser analisada, que tem que ter uma análise aí, é o seguinte: a motivação disso, porque foi adultério de que lado, de que parte? Das 2 partes, de uma parte, né? Então não é uma situação que os irmãos vão só decidir para que lado devem ir. Não é uma situação tão simples assim. Eu vou para qual? Fica em qual? Gostei mais da cor daquela vai pintar agora, que é rosa. Eu gosto de pink. E ele tá lá com amarelo, né? Não, você não vai tomar uma decisão como se fosse assim. É uma decisão espiritual, porque influencia a sua vida. Não só a senhora, mas aos irmãos também que estão ouvindo. Agradecemos a audiência. Mas vocês precisam fazer uma análise. Tem que analisar, né? A senhora não relatou assim mais detalhes do caso. Não sei se a senhora sabe ou se sabe. Mas se não sabe, tem que analisar isso aí, porque não é uma decisão simples de tomar. Eu sempre falo para as pessoas, gente, que congregar não é você ficar ir na primeira igreja que você viu, entra lá. A coisa é séria, você tem que analisar, você tem que conhecer a história, você tem, entendeu? Tem que conversar. E nesse caso aí, o primeiro ponto que eu abordo é o principal, é o que eu falei aqui em Efésios. Tem que lutar para preservar essa unidade, mas já que ela não está sendo possível, analise o caso, analise a situação, tá certo? Porque é muito complicado tomar partido numa briga, entendeu? A palavra fala no Provérbios que aquele que se envolve numa briga, que entra dentro de uma briga, é como quem toma um cão pelas orelhas. Então experimente pegar um cachorro de raça grande pela orelha e levantar ele para você ver o que vai acontecer, né? Então, de certa forma, como há uma briga entre os dois, eu acredito que quem vá para o lado dela, ele vai ficar com raiva, e quem for para o lado dele, ela vai ficar com raiva. Então vocês estão tomando partido numa briga,
entendeu? Então, vamos recapitular aqui. Primeira coisa que a palavra nos exorta é o quê? A gente preservar a unidade, suportar uns aos outros em amor, perdoar a falha, não vamos continuar, vamos estar juntos, enfim, pronto, beleza, é o primeiro ponto. Segundo ponto, analisar de onde partiu isso, como foi essa questão desse adultério, de que lado foi do lado dele, foi do lado dela, há perdão aí, enfim, foi os dois, né? Porque a gente não pode tomar um lado numa questão sem saber qual é o lado certo da história, porque de repente pode estar os dois lados errados, né? Que eu vou falar disso depois. Mas é o segundo ponto que eu falo, analise a questão, chama os irmãos, se reúnam, chame eles, procurem saber a verdade, né? Porque toda história tem os dois lados, né? Sempre, geralmente, as pessoas contam a sua versão da história e na sua versão a pessoa sempre é a vítima, né? Tipo, o marido fala, ele se considera vítima, a esposa fala, ela se considera vítima. Raramente você vai chegar para alguém, conversar com alguém que vai ter a humildade, a coragem, a sinceridade de falar assim, não, a pessoa que está errada na história sou eu, né? Então, é preciso ouvir os dois lados, é preciso conversar com os dois. E aí, pastor, o que é isso que está acontecendo? Como é que vai ficar esse negócio aí? E como é que é isso aí, pastora? Chegar para ela, de onde foi o adultério? Enfim, por que acabou? Chegar para os dois e tentar entender isso aí, gente. Porque, ao meu ver, é uma situação muito grave você chegar para escolher um local que vai congregar diante de um cenário como esse aí, né? Para mim é uma situação complicada, porque eu sempre falo aqui, quem é ouvinte da programação há mais tempo, eu sempre falo da importância de você congregar e o que isso pode acarretar espiritualmente para a sua vida. Porque quando você está dentro de uma congregação, você está em comunhão com aquele corpo, aquelas pessoas, através da ceia, através de tudo que é executado ali. Então, há uma ligação entre todos ali. Ninguém está isolado ali. Há uma comunhão, há uma ligação. E quando há uma ligação, o que vem para aquela liderança vem para a igreja. Se vem bênção para eles, vem bênção para a igreja. Então, se vem maldição, vem para todo mundo também, né? Você observa a igreja daquela pastora que foi presa por assassinar o marido, né? Aquela senhora. Várias pessoas ali que estiveram em contato direto receberam as suas parcelas de flagelos diante daquela situação ali, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Agora o outro ponto também que eu queria falar, que é o seguinte, é a possibilidade dos dois estarem errados, né? A possibilidade dos dois estarem errados é outro ponto. E nesse ponto aí, o que eu aconselharia é que não vá para nenhum dos dois lados. Nem vá congregar com ele, nem vá congregar com ela e procure outro local. Entendeu? Porque pode estar os dois errados. Entendeu? Às vezes tem história que não tem só um lado errado. Às vezes os dois estão errados, né? Então essa é uma possibilidade. E outra coisa que eu queria falar, que de maneira nenhuma a senhora pode ir, é congregar com uma pastora. Isso não existe. Não existe pastora na Bíblia. Não existe consagração de pastora na Bíblia. Se a gente usa a Bíblia como nosso livro, como o nosso livro de fé e de prática, né? O nosso manual, e a gente vai olhar para a doutrina apostólica, a gente não vê recomendações para consagração de pastora, né? A única pastora que eu conheço, se é que a gente pode falar assim, é quando a mulher está casada com um pastor e ela é uma auxiliadora idônea, como diz Gênesis 2,18, está ali do lado dele, trabalhando com ele, fazendo um trabalho pastoral. Aí sim ela pode ser chamada de pastora, enquanto ela estiver desenvolvendo esse ministério com seu marido, que é pastor, né? É a única forma que eu vejo, e biblicamente falando. Agora, consagração de pastora para assumir a obra sozinha, isso não existe, isso não é bíblico. Aí é um caso que a senhora não pode de jeito nenhum congregar com ela. Só tem duas opções que eu vejo aí. Ou continuar congregando com o pastor, se ele for o lado certo da história, ou a senhora não congregar com nenhum dos dois, se os dois lados forem errados. Agora, ainda que a pastora tenha sido a pessoa que foi traída, e nesse quesito ela está certa, mas no quesito dela abrir uma igreja sozinha está errado, porque não existe pastora na Bíblia, né? E cada dia mais a gente está tendo igrejas de pastoras, né? Tem aquela pastora lá, né, boca de jacaré, que eu sempre falo aqui, que ela disse que quer ser boca de jacaré em 1 minuto, que o pessoal tava mandando aí no WhatsApp aí o escândalo aí que aconteceu aí, né? E aí ela tem uma igreja, que ela é a pastora,
cheia de mulheres, de homens afeminados lá, e muita gente segue esse movimento aí, e aí está começando a vir à tona o que realmente acontece ali por trás, porque acontece coisas bem piores que eu já falei para vocês aqui, já até profetizei, e aí vocês estão vendo aí o que está acontecendo. Então, esse é um perigo muito grande. Deus não chamou Deus não chamou mulheres para serem pastoras. Deus chama a mulher em Gênesis 2,18 para ser auxiliadora idônea. A gente pode ter sim uma diaconisa, por exemplo, na minha igreja, na igreja que a gente serve ao Senhor lá, temos diaconisa, mas não tem pastora, entendeu? Minha esposa, por exemplo, as pessoas não chamam minha esposa de pastora, apesar de minha esposa dar palavra, ajudar, auxiliar, entendeu? Não chamo minha esposa de pastora. Eu nunca consagrei ela pastora, entendeu? Ainda que depois as pessoas possam chamar de pastora, vai chamar sim, pelo trabalho que ela faz ao meu lado. Mas se um dia ela sair e for abrir uma igreja sozinha, ela não é pastora, entendeu? Então, o que eu tenho para falar para a senhora é isso, tá? Tenha muito cuidado nessa decisão, a senhora e os irmãos, porque como vocês estão de dentro da situação, a gente fica até meio confuso para entender quem está de dentro, porque tem até um ditado popular que diz assim, quem está de fora vê melhor. E de fato, porque quem está ali dentro, que é amigo, que está envolvido, tem aquela questão emocional, muitas vezes a pessoa fica cega, a pessoa, enfim, esquece Bíblia, esquece doutrina, esquece versículo, para ficar do lado da amizade, né? E aí, é como eu falei, essa situação é bem complicada, porque se a senhora, os irmãos embarcarem nessa ideia aí, vai ter muito mais divisão dentro da igreja, vai ter família dividida, vai ter racha, vai ter um monte de coisa errada aí, tá? Então, o conselho que eu daria aí é que cada um procurasse uma congregação nova para congregar ou tivesse uma conversa para os dois se juntarem novamente, porque essa coisa aí dividida tá complicada, gente. Nunca é bom a divisão, nunca é bom um racha, entendeu? Nunca é bom. E nesse caso aí, é como eu falei, tem que apurar essa situação melhor, avaliar o que está acontecendo, saber direitinho, sentar com eles, ouvir da boca deles, ouvir os dois lados da história, falar para eles que está errado, né? Essa coisa de divisão, de igreja, falar para a pastora que ela não foi chamada para ser pastora, né? E avaliar isso aí, tá bom? Então o conselho que eu deixo para a senhora é esse, tá? As duas possibilidades que eu faria era não ir congregar com nenhum dos dois, para que eu não tome partido e nenhum dos dois fique com raiva. E o outro ponto que eu falaria também é que não vá congregar com a pastora, porque não existe pastora à frente de obra sozinha dirigindo igreja, né? Não existe isso na Bíblia, entendeu? Então, se a gente quiser agradar alguém, eu vou dizer uma coisa, a gente tem que agradar a Deus em primeiro lugar e não as pessoas, né? Eu tive muitos amigos na igreja, só pra gente caminhar aqui pro final, pra eu vir com a próxima resposta aqui, a próxima pergunta e a próxima resposta. Eu tive muitos amigos na igreja que a gente caminhou junto, nós vivemos, né, bons momentos juntos, né? Assim, aqueles que a gente chama assim de amigos mais chegados que irmão, né? Como diz Provérbios. E tive muitos que foram esfriando na fé e foram se desviando e até me convidaram para sair, para isso, para aquilo. E eu vou falar, a amizade acabou no momento que aquela pessoa ali quis me levar para o mundo, para onde ela estava indo. E eu falei, se você é meu amigo de verdade, você não vai querer que eu vá com você para barzinho, para beber, para me prostituir, para usar droga, e acabou a amizade. E até hoje, essas pessoas que eram grandes amigos, eu perdi o contato e não deixei o Senhor, não me envolvi emocionalmente, de maneira que eu viesse me perder na caminhada, né? Então, eu acredito que nessa hora aí o que a senhora tem que pesar na balança não é nem a pastora, nem o pastor, a consideração. O que a senhora tem que pesar na balança é a palavra de Deus, o que é que está certo e o que é que está errado, quem está certo e quem está errado nisso aí, e procurar agradar a Deus primeiramente, né? Porque hoje o que a gente mais tem dentro das congregações é o seguinte, a gente tem pessoas que se preocupam em extremo em agradar os homens e não dão a mínima para a opinião do Senhor acerca do que está acontecendo. Aí eu vou pergunto para a senhora agora, vou fazer uma pergunta para a senhora. É uma pergunta para clarear a sua mente. Como a senhora acha que Deus está vendo essa situação? Como é que a senhora pensa que Deus está vendo isso aí, né? Como é que Deus está olhando lá de cima, batendo palmas? Ele está a favor do pastor, da pastora, ele está gostando dessa divisão que está tendo dentro da igreja, né? As famílias tomando um partido, né? Isso está aparecendo quando Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul, que parte do povo foi com Jeroboão, filho de Nebate, e outra parte foi com Roboão, filho de Salomão, né? E aí o que foi que teve? Morte, né? Racha, divisão, entendeu?
Isso nunca é proveitoso, gente. Briga entre irmãos não é proveitoso. Isso só serve de escândalo, entendeu? Quem toma ocasião nisso é o diabo. O diabo é o protagonista desse tipo da promoção desse tipo de evento, né? De briga, de divisão. É horrível, né? A gente leu aqui em Efésios que a gente tem que preservar a unidade do Espírito, né? Que é o vínculo da paz. Então, quando essa unidade é quebrada, a única coisa que não vai ter nesse meio é paz. Vai ser confusão com força. Quando tem divisão, tem confusão, né? E outra coisa, né? A pastora saiu assim, abriu uma igreja 3 ruas depois. Deve estar com muita mágoa no coração, né? O pastor também, enfim. Pessoas machucadas, feridas, né? Não pode estar à frente da obra, né? A Bíblia vai falar em Provérbios que, sobretudo, o que nós devemos guardar é guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida, as saídas da vida. Ou seja, quando a gente tem uma fonte suja, a água que vai sair é suja. Então, quando a gente está com o coração, que é a fonte da vida, sujo, só vai sair coisa suja. Então, às vezes, a pessoa vai para o púlpito falar indireta, soltar indireta, né? Destila ali amargura, raiva. E nunca é bom a gente estar fazendo obra dessa maneira, ferido, machucado. Hoje, o que a gente mais tem dentro da igreja são lideranças feridas, pessoas com vários complexos, com várias feridas, querendo sarar outros. Eles estão no púlpito dizendo: vem cá, eu vou ministrar a libertação, vou ministrar a cura, vou ministrar isso e aquilo, mas a própria pessoa que está falando que vai ministrar isso, ela é ferida, né? Nesse caso aí, o que esses pastores, esses dois precisam, porque também quando a igreja é pequena é complicado, porque se fosse uma igreja maior, séria, o que é que ia acontecer? A liderança ia afastar os dois. E aí não ia ter racha na igreja. Mas quando é aquela igreja pequena, que eles mesmos ali abriram, vale o que cada um está falando, entendeu? Agora a pastora vai e abre outra igreja. E sabe o que é que pode ocorrer também aí? Outros irmãos aí aproveitarem agora, aqueles irmãos que vivem atrás de cargo, que gostam de ser líder, de mandar, aproveitar aí e sair agora a terceira via, surgir a terceira via aí e falar assim: não é nem o pastor nem a pastora, agora é com a gente, vamos abrir aí a nossa igreja para levar um pedaço, uma fatia de pessoas aí, entendeu? Olha como isso é terrível. Eu estava aqui agora e essa desceu quentinha. Já pensou? Surge um grupo de obreiros aí que sempre quiseram usurpar alguma coisa e não tiveram oportunidade, agora nessa confusão aí, eles vão falar agora que tem a terceira via, aí vai abrir outra igreja. Aí eu pergunto para a senhora, para os irmãos da sua igreja que estão ouvindo aí, e também para todos os ouvintes: como é que uma obra vai poder abençoar alguém quando ela nasce de uma divisão, de um racha, de um escândalo como esse, de adultério? Como é que a obra vai dar certo? Gente, obra que vai abençoar, que vai servir como canal de bênção para as pessoas, é uma obra que ela sai debaixo de uma determinação, de uma obediência, entendeu? Você vê o apóstolo Paulo e Barnabé saindo para a sua viagem missionária, para plantar a igreja, ele sai debaixo da bênção dos apóstolos. Apesar de Paulo não ter sido escolhido pelos apóstolos, ter sido chamado pelo Senhor, Paulo não saiu a ermo, indo sozinho, fazendo do seu jeito, porque Deus chamou ele, porque Jesus falou com ele. Não, ele prestou ali a sua continência às autoridades da igreja em Jerusalém, e ali ele foi comissionado, e é por isso que a missão de Paulo e Barnabé foi um sucesso. Mas a partir do momento que uma obra, né, de Deus, ela nasce debaixo de um ato de divisão, de rebelião, de racha, seja por qual motivo for, essa obra não vai ser bênção. Tem uma denominação aí no Brasil que qualquer periferia que você andar tem o nome dela lá: igreja tal, ministério tal, igreja tal, ministério tal. E essa igreja surge de vários rachas. Começou com uma, é a igreja tal, essa é a tradicional. Aí surgiu a madeireira, aí vem a canavial, e aí vai, e tem outras tantas. Ou seja, tudo surgiu debaixo de divisão e de insubordinação. E é por isso que é uma das igrejas que mais promove escândalo. Escândalo político, escândalo conjugal, financeiro. Por quê? Porque são igrejas que surgem nascem desse aspecto aí, nascem da divisão, nascem do conflito, nascem do racha, né? Isso não é bênção, gente, isso não é bênção. Então, o conselho que eu dou para vocês é esse aí: avalie esse caso, avalie essa situação, entendeu? Faça uma pesquisa, ouça os dois lados da história, né?
vejam se esse pessoal vai se reconciliar, né? Porque não pode tomar parte diante de uma divisão como essa, né? Porque quando houve uma divisão no céu, alguns anjos tomaram partido para o lado de Lúcifer. Acredito que esses anjos tomaram partido sem nem saber o que estava acontecendo, né? Outros tomaram partido sabendo o que estava acontecendo, achando que Lúcifer ia ganhar. E aí você já sabe o que é o resultado, né? E os anjos que ficaram ao lado do Senhor tomaram o lado certo. Então, se há um lado certo nessa história, analisem bem para escolher o lado certo. De toda forma, o lado certo não é escolher congregar com a pastora, porque não existe pastora pastoreando a igreja sozinha. Só vai existir pastora se ela for, o que diz Gênesis 2,18, auxiliar idônea do seu marido, e ela auxilia o pastor. Aí ela pode ser chamada de pastora ali dentro do convívio da igreja, né? Por consideração. Mas, biblicamente, não há recomendação apostólica para consagrar pastora, tá certo? Isso aí é errado. É por isso que a gente vê tanta igreja aí, liderada e dirigida por mulher, e são locais terríveis, né? E outra coisa é que geralmente essas mulheres são muito cabeça dura, não tem quem tire da cabeça delas. Pode mostrar na Bíblia que ela está errada, que ela vai dizer que vai continuar fazendo, né? Então, eu espero que se resolva esse caso, tá bom? E a opção que eu deixaria para todos os irmãos aí é vocês procurarem outro local para congregar. Eu acho que no momento é a situação mais viável para não se envolver nessa briga, tá bom? Eu poderia responder mais, pessoal, falar mais coisa aqui, mas o tempo já avançou aqui, né? Falta pouco tempo aqui para a gente... temos pouco tempo para a próxima pergunta, então vou avançar logo para a próxima, que também é um pouco complexa, tá? Mas tá aí, qualquer dúvida que ficarem dos irmãos, pode falar no WhatsApp da rádio, que eu vou responder, orientar dentro daquilo que eu puder, no tempo que eu puder, tá bom?